Vamos falar um pouquinho sobre lombalgia. O que é lombalgia? Lombalgia é um termo muito genérico, tá? Que significa dor na região lombar. A região lombar é a região que fica entre o tórax e a bacia. Então, qualquer dor naquela região pode se chamar de lombalgia. Existem diversas causas de lombalgia, desde uma infecção urinária, por exemplo, está com infecção urinária alta, os rins estão com infecção, pode causar uma dor na lombar. A pedra nos rins pode dar dor lombar. Uma fratura de uma vértebra, dor lombar. Artrose, hérnia de disco, contraturas musculares. Então, há condições abdominais, tem mulheres que têm alterações na menstruação, chama dismenorreia, e a dismenorreia evolui também com dor na lombar. Vamos falar um pouquinho de dor lombar da coluna, para a gente ser um pouquinho mais específico, tá? Porque quando o médico vai avaliar, ele precisa levar em consideração essas outras causas de dores lombares, para excluir. Porque você já pensou? Você está fazendo um montão de fisioterapia, mas sua dor lombar é causada por um problema na menstruação. E problema na menstruação não vai melhorar com a fisioterapia, tá bem? Olha, a coluna lombar é a coluna que é mais exposta, é mais sensível do nosso corpo. Por quê? O peso maior fica na região lombar. A coluna cervical, os ossinhos são menores, mas o peso é menor. A região dorsal, ela tem a proteção das costelas, o que dá uma estabilidade muito grande à coluna dorsal. Na coluna lombar, ela vai concentrar as forças que vêm tanto dos membros inferiores quanto do membro superior. E quando a gente passa muito tempo sentado, principalmente, a região lombar é sobrecarregada. Nessa região que são muito comuns as hérnias de disco. O que é esse tal de disco? O disco, quando a gente fala na coluna, é essa estrutura que está entre um osso e outro. Chama disco intervertebral. Então, entre uma vértebra e outra, tem um disco. Aqui tem como o demonstrativo de uma hérnia de disco. Veja que a hérnia está bem próxima do nervo. Então, sim, uma hérnia pode comprimir o nervo e precisar de uma cirurgia. A coluna lombar também pode evoluir com artrose. Igual a gente pode ter uma artrose no joelho, uma artrose na mão, no ombro, pode também ter na coluna. Mas tem articulação na coluna? Como tem, né? Cada lugarzinho desse daqui, ó, cada vértebra uma com a outra, veja, cada uma das vértebras tem 4 articulações pelo menos, 2 com a parte de cima e 2 com a parte de baixo. Então isso aí é local sim que você pode ter dor articular na coluna, porque a coluna também tem articulação. A musculatura ao redor da região lombar é que protege essa coluna, dando estabilidade para ela. Então é muito importante para a gente ter uma coluna lombar saudável que a flexibilidade da musculatura e a força esteja equilibrado. Então, musculatura abdominal, musculatura dos paravertebrais, musculatura das coxas estão envolvidas na estabilidade lombar. E uma alteração dessa musculatura pode também ser causa de dor lombar. A dor lombar é um mundo, por isso que essas dores que ficam se repetindo precisam da avaliação médica. Precisa que seu médico olhe você e veja qual é a causa dessa dor lombar e trate. Porque senão você entra naquela situação que tem uma dor, toma medicação, daqui a pouco tem dor de novo. E dor no estômago, e a pressão alta, porque medicamento utilizado de maneira inadequada também tem efeito colateral, tá? Procura a gente, que a gente dá uma olhadinha na sua coluna.